Amém. Sabe, todas as maratonas, sempre recebemos aqueles papéis, sempre recebemos testemunhos. Nesta última maratona, eu recebi vários testemunhos de pessoas que nos últimos 3, 4 meses, olha, através do meu pai ou eu especificamente oramos por pessoas que estavam viciadas com a nicotina para serem libertas. E eu recebi vários testemunhos de indivíduos dizendo: irmão Doni, 2 meses atrás, 3 meses atrás, 4 meses atrás, eu estava preso pela nicotina, mas você orou na televisão e o Senhor quebrou aquele vício. E eu estou liberto e eu não tive um desejo nenhum dia. Deixa eu te dizer, nenhuma filosofia pode quebrar o poder da nicotina ou das drogas ou do álcool, mas o sangue de Jesus Cristo é maior do que toda prisão. Mas eu recebi um testemunho que entrou, que foi tão lindo, e eu compartilhei com todos que estavam assistindo naquela época no meu turno. Uma senhora ligou e ela compartilhou, eu tenho aqui, ela compartilhou esse testemunho em relação a uma amiga dela, que estava criando as suas 2 netinhas. Uma tinha 4 e uma tinha 7. E ela ensinou para elas uma vez o que fazer no caso de uma emergência. Se algo acontecesse na casa, se algo acontecesse com ela as ensinou o endereço, telefone, como para ligar para 190 e ligar para a polícia, para emergência e dizer onde eles moravam, que precisavam enviar ajuda. E ela instigou nelas para elas saberem decor. E a moça testemunhou que essa vovó compartilhou que uma noite ela estava cozinhando a janta e de repente ela escutou a menina de 4 anos gritando: alguém ligue para 190. E a vovó parou o que ela estava fazendo e correu. E a netinha gostava de assistir a Rede Som Live de televisão. E quando ela correu, a rede de televisão tinha saído do ar. E ela ligou para a vovó e disse: vovó, ligue para a polícia e diga para eles colocarem a Rede Som Live de televisão de volta no ar. Aleluia! E aquela avó falou: mas querida, não podemos ligar para 190 porque a televisão não está funcionando e perdemos a rede de televisão. E a menina de 4 anos olhou e disse: mas vovó, é a SBN e as pessoas se perderão se elas não puderem assistir a SBN. Agora escute, da boca dos pequeninos e dos que amam, não existe nenhuma verdade maior do que esta. Eu não estou falando de vender vitaminas, eu não estou falando de você passar programas antigos, eu estou falando. E a palavra de Deus pregada sem medo de comprometimento, sem se importar com o que as pessoas pensam, sem se importar com o que o diabo pensa, sem se importar com o que aquela igreja caída pensa. E músicas que são tocadas pelo poder de Deus. Nenhuma palavra verdadeira como esta já foi falada. Vovó, as pessoas estarão perdidas. Aleluia! Cada segundo que passa em todo este mundo, milhares de pessoas vão para a eternidade, estão condenadas para o inferno eterno, porque eles não aceitaram a Jesus Cristo. Entenda algo nesta manhã, não é tanto o pecado de uma pessoa, fumar, beber, fornicação, adultério, e a lista continua, que o condena para o inferno. Isso é só o resultado final. O que leva a pessoa para o inferno é a sua recusação de aceitar a Jesus Cristo como o único meio de salvação. Eu não estou falando de Jesus mais o batismo nas águas. Eu não estou falando de Jesus mais guardar um dia.
Eu não estou falando de Jesus, mas membresia em uma igreja, mas eu estou falando de aceitar o Filho unigênito de Deus, que tomou sobre si uma forma de homem pecador e veio para este mundo, viveu uma vida sem pecado e morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e no terceiro dia levantou no poder da ressurreição, vitorioso contra a morte, o inferno e o sepulcro. Só há um meio de salvação. Eu não estou falando de Buda, não estou falando de Maomé, eu não estou falando da igreja de Deus, ou a igreja de Cristo, ou o centro familiar de adoração, mas eu estou falando de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu estava lendo as obras de um grande teólogo que já faleceu muitos anos atrás. Ele estava falando sobre o sacrifício de sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário. E ele explicou como não importa quantos olhos cegos ele abriu, isto nunca salvou ninguém. E ele disse que não importa quantas pernas aleijadas ele curou, isto nunca salvou ninguém. Ele disse que não importa quantas pessoas ele ressuscitou dos mortos, isso não salvou ninguém. Ele disse que, ora, quão grande era o seu nascimento virginal, quão grande que foi o dia que ele foi batizado no Rio Jordão e os céus se abriram e a voz de Deus foi ouvida: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Ele disse que tudo isto foi bom e maravilhoso. Ele disse, é bem possível, e isto é assustador, eu já disse antes, mas me escute, é muito grande. Ele disse que é bem possível que quando Deus entregou a lei para Moisés no Monte Sinai e incorporou naquela lei todas as festas e festividades, olha, e ofertas de expiação, ofertas de pecado, todas as 7 ofertas que você pode ler no livro de Levíticos, todas estas ofertas incorporadas à oferta do Cordeiro, que é uma medida provisória. Ele diz que é bem possível, do tempo em que a lei foi entregue para Moisés no Monte Sinai, até Jesus ter morrido na cruz do Calvário, que 1 bilhão de cordeiros foram oferecidos em Israel. Ele disse, não sabemos o número exato, isto é só uma estimativa, mas ele disse, seja qual for o número, é muito maior do que a nossa mente limitada pode entender. E ele disse, seja qual for o número de cordeiros que foram oferecidos, ele disse, se de alguma maneira todo aquele sangue pudesse ser colhido e mantido, ele disse, todo aquele sangue não podia expiar nenhum pecado, só poderia cobri-los. Mas ele disse, uma gota do precioso sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário expiou todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Aleluia! Eu gosto que o Mike disse alguns anos atrás, eu nunca vou esquecer, Mike, quando você falou, pregando no domingo à noite, qual parte de está consumado você não entende? Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou a dívida do pecado de uma vez por todas, aleluia. Não está no que eu faço, não está naquilo que você faz, está no que ele já fez, que a nossa fé deve estar. Algumas semanas atrás, alguns dias atrás, uma senhora ligou no programa da minha mãe e ela ficou muito perturbada, porque ela disse, eu quero que você me dê todas as escrituras e todos os passos para eu dizer para minha filha que ela deve fazer. Eu disse, olha, está resumido em uma palavra só, crer. 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 Agora, quando eu uso a palavra crer, biblicamente, a palavra crer, quando ela é usada, não está falando de um assentamento mental, porque a Bíblia diz que os demônios no inferno acreditam.
Mas quando a palavra de Deus, crer, acreditar, está conectada a um ser humano, e a palavra de Deus sempre incorpora a fé. É crer e aceitar que eu nasci um pecador, não importa qual é o meu nome, não importa onde eu nasci, não importa as boas obras que eu já fiz, olha que de mim mesmo eu sou incapaz de me salvar, mas com uma fé simples, em uma ação 2000 anos atrás, no momento em que o crente pecador crê no Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz que você foi lavado, você foi santificado e você foi justificado, tudo por causa do sangue de Jesus Cristo. Eu tenho que dizer nesta manhã, aleluia Jesus, aleluia Jesus, aleluia Jesus, aleluia Jesus, aleluia Jesus. Esta palavra aleluia é uma palavra de afirmação, uma palavra de exaltação, uma palavra de glorificação. E não importa se você é alemão ou português, ou você é russo, ou italiano, ou espanhol, é a mesma palavra em todas as línguas. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus por Jesus, graças a Deus pelo sangue, graças a Deus pela cruz. Aleluia. As Escrituras dizem, aquele que nos amou. Agora eu tenho que confessar para você nesta manhã, eu vivi para o Senhor quase a totalidade da minha vida, mas eu na verdade não posso te dar uma explicação correta na razão pela qual Deus nos amou o suficiente, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Não muito tempo atrás eu estava mudando os canais da televisão e existe uma boca suja, um comediante sem vida que tem um programa em um dos canais do cabo. Eu não vou falar o nome dele, não quero dar nenhuma publicidade para ele. Ele é um ateu e ele odeia Deus. E eu estava mudando o canal e eu escutei, olha, eu nunca havia ouvido uma pessoa ser tão profana e vulgar em relação a Jesus Cristo e a sua deidade. Agora eu tenho que admitir, eu não me orgulho disso, mas eu tenho que admitir que o Doni Ruim se levantou e eu fiquei nervoso. Um dos problemas na igreja hoje é que ninguém mais fica nervoso com nada. E há um espaço para uma indignação justa. E eu fiz uma declaração, eu disse, ele vai descobrir quando estiver no inferno. Mas de repente o Senhor falou para mim e disse, não importa quão vulgar e profano ele é, se ele clamar o meu nome, eu descerei e eu limparei todos os pecados da vida dele e escreverei o nome dele no livro da vida do Cordeiro. Deixa eu falar para você, não importa se é um Paul Pat, não importa se for um Adolf Hitler, não importa se é um Joseph Stalin, não importa se foi o pior assassino que a América já produziu, não importa quais pecados você cometeu, se você clamar o nome do Senhor, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Não talvez, mas será salvo. E mesmo que eu não seja capaz de compreender o seu amor, você está olhando para um produto do seu amor. E cada um de vocês, que o nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, você é a razão que Deus nos ama. Ele nos amou bastante para zerar a nossa conta e começar do zero. Mas a misericórdia diz, eu vou enviar o meu Filho para aquele que nos amou
o amor de Deus para a humanidade. É um dos temas centrais da Bíblia. Vocês sabem, sem dúvidas, o maior versículo que está na Bíblia, João 3,16. Pois Deus amou o mundo, que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele... Você sabia que isto somos nós? Nós somos todo aquele que crê nele. Não pereceremos, mas teremos a vida eterna. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer, o diabo pode escrever todas as elogias dos filhos de Deus que ele quiser, mas só existe uma elogia que importa: em Cristo ele creu. Em Cristo a rocha sólida, estou de pé, todos os outros solos são areia movediça. Todo aquele que crê, isto é você. Olha, esta é a pessoa mais vil que já existiu, não importa. A pessoa mais vil que existe em Louisiana, a pessoa mais vil e pecaminosa nos Estados Unidos, a pessoa mais vil e pecaminosa no mundo. Eu me lembro sentado lá na sala de diretoria alguns anos atrás. Um homem estava sentado lá, ele veio de uma família muito conhecida na música evangélica. Nos anos 60 ele escreveu uma das grandes canções, Sem Ele Eu Não Sou Nada. Olha, da noite para o dia aquela canção se tornou uma música muito importante no mundo da igreja. Milhares de pessoas começaram a gravar, até artistas seculares gravaram, e como um jovem ele se tornou um milionário. E ele não soube lidar com a notoriedade. Ele saiu da Atlanta, na Geórgia, onde estava a sua família. Olha, ele foi criado pentecostal na igreja. E ele foi para a Inglaterra lá, sabe, naquela era psicodélica. Se encontrou na companhia de Jimi Hendrix, os Rolling Stones, Janis Joplin, todos os outros daquela era. E se tornou um guitarrista de uma das maiores bandas de rock and roll da Inglaterra nos anos 70, e começou a sua própria banda, começou a tocar, fazer coisas diferentes. E enquanto ele estava em Londres, ele foi apresentado para a heroína. E depois de pouco tempo ele era um viciado da heroína. Ele sabia que se ele ficasse na Inglaterra ele iria morrer um viciado. Ele voltou para casa, e voltou para a casa do seu pai e da sua mãe, pele e osso. E a sua mãe santa, que amava a Deus, começou a chorar. E ela disse para ele: filho, você não pode correr daquilo que você foi criado, você não pode fugir. Ele disse: mamãe, cale a boca, eu não quero ouvir nada sobre Deus. Ela disse: não me importo, toda vez que você colocar aquela agulha, você ouvirá maravilhosa graça, que som tremendo, que salvou um pecador como eu. Ele estava tão aprofundado no pecado que ele comprou uma igreja. Ele comprou uma igreja na Atlanta, na Geórgia, e transformou a igreja num clube número 1. Uma casa que era um lugar de adoração, agora era um lugar de pecado e degradação. Com festas, vendendo drogas, cocaína, heroína. E eu me lembro, ele sentou naquela sala de diretoria e ele começou a chorar. E ele disse: eu fiquei tão ruim que eu nem me amava a mim mesmo, eu odiava a minha vida. Eu estava viciado na heroína. Mas um dia, quando eu cheguei no final da minha vida, eu estava sentado, meu corpo estava gritando por uma droga. E eu coloquei aquela borracha no meu braço, eu bati até encontrar uma veia. Eu cozinhei naquela colher e coloquei naquela agulha. E eu coloquei aquela agulha perto da veia. Tudo que eu escutava era minha mãe cantando maravilhosa graça. Que som tremendo.
E ele disse, de repente, ele falou assim: você pode dizer que eu sou louco? Eu escutei uma voz audível dizendo: você não se ama, mas eu te amo e eu morri por você. E ele disse, de repente, o poder de Deus veio naquele lugar. Eu joguei aquela agulha, tirei aquela borracha que estava no meu braço, me ajoelhei e disse: Deus, eu baguncei minha vida toda, você pode me aceitar? E ele falou que num piscar de olhos eu fui lavado, eu fui limpo e eu fui batizado com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. O amor de Deus, o amor de Deus é maior do que a língua ou a pena podem dizer. Vai além da estrela mais alta e alcança o mais profundo do inferno. Poderíamos nós com a tinta encher os oceanos? Ou onde foram feitos os céus de pergaminho, foram feitos os talos na terra uma pena. E cada homem um escriba pelo comércio escrever o amor de Deus acima, drenaria o oceano seco. Nem poderia o pergaminho conter o todo, embora esticado do céu ao céu. O amor de Deus, quão rico e puro, como sem medida e forte, durará para sempre a canção dos santos e dos anjos. O amor de Deus, Ele te ama hoje. Me escute, você pela televisão, você não tem que fumar mais maconha, você não tem que cheirar mais cocaína, você não precisa se afogar em outra garrafa de uísque. Existe alguém chamado Jesus Cristo que te ama, que morreu por você, que entregou a sua vida na cruz do Calvário por você. E se você clamar o nome dele, eu não estou falando de clamar por um padre, ou chamar o nome do Papa, ou chamar o meu nome. Eu estou falando daquele que fez o sol e a lua e as estrelas, e a Bíblia diz que ele as nomeou uma a uma. Ele sabe quem você é, e se você pedir, ele vai te salvar e escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. O amor de Deus, o amor de Deus, graças a Deus, alguém me ama. Graças a Deus, olha, quando eu não era amável, alguém me amou. Graças a Deus, quando eu havia pecado, alguém ainda me amava. Graças a Deus, se eu fizer papel de tolo amanhã, graças a Deus que existe um que não vai me tirar, me eliminar, mas ele me chama de amigo, ele me chama de filho. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. Você não tem que colocar uma arma na sua cabeça. Você não precisa tomar medicamentos para se matar. Você não precisa colocar veneno. O seu coração pode estar partido. O homem, a mulher pode ter te deixado. Os filhos podem ter te abandonado. Mas existe há um Taurus Corações, que pode juntar o seu coração partido e fazê-lo um novo homem, uma nova mulher. Se qualquer homem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Oh, aleluia, aleluia. Você tem que me perdoar, eu tenho que correr. Eu sou um novo homem, eu sou um novo homem. Eu não sou mais quem eu era. Eu nasci no pecado, eu nasci alienado ao povo de Israel. Eu nasci do lado de fora, mas graças a Deus, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E agora eu sou um filho do Deus vivo. Você não pode ter algo melhor do que ser um filho, uma filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha, eu estou cansado. Senhor, eu estou sem fôlego. Eu acordei outro dia, a outra manhã. Olha, eu vou sair e começar a andar.
e eu vou levar o Boudreaux. Agora, quando você fala Boudreaux, você quer passear? Olha, ele sai correndo para a porta. E eu coloquei aquela coleira nele e começamos a caminhar. E eu andei uns 10 minutos, eu estava andando, e eu comecei a... Eu olhei para trás, aquele cachorro de 35 quilos estava deitado no chão. Ele não queria se mover. Eu disse: levante-se, levante-se. Eu tive que andar: levante-se. E ele olhou para mim. Eu falei: Boudreaux, levante-se. Ele... Eu falei: muito bem. Bom, acho que ele quer andar comigo, sem eu puxá-lo. E eu tirei a coleira e ele saiu correndo. Ele saiu correndo para casa. Olha, entrou na porta de trás, sentou, e toda vez que eu passava ele... Aquele cachorro inteligente, porque eu não andei mais desde aquele dia. 1 João 4,8 diz: Deus é amor. Ele não só possui amor, Ele é amor. Toda a fibra do seu ser, quando Ele se pendurou naquela cruz, na experiência mais terrível, aquela agonia horrorosa. E nós temos que tomar cuidado para que não, foquemos somente nos seus sofrimentos. Porque, quão terrível foi os seus sofrimentos. O sofrimento não te salvou, mas não devemos esquecer ou minimizar os sofrimentos, porque aqueles sofrimentos eram para nós. Aquela coroa de espinhos em sua cabeça era para nós termos paz na nossa mente e não estar em tormentos. Alguns de vocês estão em tormentos hoje. Deus vai te libertar. As chicotadas em suas costas não foram somente para a nossa libertação espiritual do pecado, mas foi para a nossa cura física também. O seu lado que foi ferido, a Bíblia diz que quando o seu lado foi ferido, o sangue misturado com água foi derramado. O sangue, um tipo da redenção. A água, um tipo da vida do Espírito Santo. Ele foi derramado para que nós pudéssemos ser cheios, aleluia, cheios com a salvação e cheios com o batismo do Espírito Santo. Eu tenho que correr. Aquele que nos amou, você não está feliz que Ele te amou? Não, isso foi terrível. Eu perguntei: você não está feliz que Ele te amou? Ele te amou e nos lavou de nossos pecados. Nesta declaração nós vemos o fato de que a purificação de nossos pecados pelo sangue derramado, seu sangue precioso, nos demonstra a maior expressão deste amor. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. A minha morte ou a sua morte, não importa quão nobre este ato da morte poderia ter sido, não poderia salvar nem você mesmo, mas através da morte daquele, muitos seriam salvos. Temos alguns irmãos aqui da Ucrânia que vieram de Nebraska, mas eles são da Ucrânia. Alguns anos atrás eu estava pregando em Seattle para uma grande confederação de russos e ucranianos pentecostais. Domingo à tarde eles alugaram um auditório. Eu acho que haviam mais de 4.000 pessoas lá. Haviam tantas pessoas em todo lugar, não havia mais espaço, todos os corredores, não dava para colocar nem mais uma barata naquele lugar. Se os bombeiros entrassem, todos iam embora. E
Eu não sabia até aquela manhã, mas eu deixei muitos pregadores bravos. Imagina só. Porque eu não ficava de pé atrás do púlpito. Agora, eu não sabia que isso era uma grande ofensa. Se eles tivessem me dito, talvez eu consideraria. Mas eles nunca disseram nada. Mas eu descobri, olha, domingo à tarde eles estavam bravos comigo. E eles fizeram eu saber. E eu me lembro olhando para esses pregadores dizendo: eu não entendo. Olha, vocês dizem que você me assiste pela televisão. Você não vê o que eu faço? E eu disse: e além do mais, você está me dizendo a semana toda que quando você estava na União Soviética, debaixo do comunismo opressor, que tudo que vocês sabiam sobre o Pentecostes, vocês aprenderam da nossa televisão? Você já viu meu pai ficar atrás de um púlpito por 5 minutos? E todos olharam para mim e não respondiam. E eu disse: se alguém tivesse me dito, eu tentaria. Eu realmente iria tentar te acomodar. Olha, eu não me mexo só para me mover. É muito trabalho. Olha, eu estou suando, eu não gosto de suar. Eu não gosto de suar. O suor é uma palavra ruim. Você fica fedido quando você sua. Você cheira ruim quando você sua. Eu preferiria sair da igreja sem nenhum suor. Mas quando eu começo a falar sobre de onde eu vim, e eu começo a falar sobre Jesus e o que Ele fez por mim, olha, eu tenho que correr. É como, olha, naqueles dias do Pentecoste, naquela igrejinha do sul, estavam tendo avivamento, e aquela igrejinha pentecostal, sabe, essas igrejinhas pequenas, sempre havia uma família que era dona da cidade. E havia esta mulher que era o último membro desta dinastia familiar. E ela era dona da cidade. E o vizinho dela foi para esta igrejinha pentecostal, e ela era uma batista orgulhosa, sem ofender nenhum batista. E ela convidava ela: olha, vamos para o avivamento. Eu não vou para aquele avivamento. Eles são iletrados e eles são indignificados. Eu vou voltar para o resto da história, não esqueci ainda. E finalmente, a última noite, o último dia, ela falou: tá bom, eu vou. E ela foi. E olha, ela escolheu um dia especial para ir. Eles apresentaram aquele evangelista, ele nem começou a pregar. O poder de Deus caiu, as pessoas começaram a correr, começaram a saltar, começaram a ser derrubadas no Espírito Santo, dançando no Espírito Santo. E olha, ele seguiu com todo mundo, e aí o culto acabou, e ele estava pensando: meu Senhor, que noite tremenda. Ele virou e havia aquela mulher. Vem aqui, meu jovem. Ele disse: sim, senhora. Como que você sabia que eu tinha ido para a igreja minha vida toda? Eu leio a Bíblia, eu li a Bíblia inteira, mais de uma vez. E ela disse: eu nunca li nos evangelhos, em nenhum lugar, onde Jesus correu, saltou, gritou, e como vocês aqui. E se ele não fez, por que você está fazendo? Ele olhou para ela e disse: você está certa. Jesus nunca correu, nunca saltou, olha, nunca gritou alto, mas todo mundo que ele tocou fez. Então, naquele domingo, agora você está entendendo, você vai para a plataforma, você tem que pregar, você foi repreendido. E eu estava lá pensando: não se mexa, não se mexa, somente fique parado e veja a salvação do Senhor. E o jovem que era o meu intérprete, ele era muito bom, um jovem. E ele estava me dizendo o que eles estavam dizendo. De repente ele parou e ele ficou sentado. Agora, eu não sou bobo, eu sei quando alguém está falando de mim.
Eu posso não entender russo, mas eu sei que eles estavam falando de mim. Eu disse: o que ele está dizendo? Ah, não é importante. Eu falei assim: me diga o que ele disse. Não é importante. Eu digo: ele está falando de mim, então me diga o que ele está dizendo. Ele falou assim: ele está se desculpando pela sua grosseria e se movendo em todo quanto é lugar. Eu falei: tá bem, tudo bem. E eu me levantei. Eu estava pregando sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu estava determinado. Eu estava tão determinado. Eu tinha as duas mãos, eu não estou exagerando, presas. E no meio do sermão, de repente, não tinha nada a ver na totalidade da mensagem, mas tinha tudo a ver. Eu disse assim, eu parei e disse: escute, alguns de vocês se ofenderam neste fim de semana porque eu me movi ao redor do púlpito, mas eu disse: você por uma vez estava debaixo da opressão comunista, você não podia adorar ao Senhor em público, você não podia levantar as suas mãos em público. E eu disse: na essência você era um prisioneiro àquele sistema. Mas eu disse em Efésios 3:1, o apóstolo Paulo, um prisioneiro na prisão de Nero, disse: eu, Paulo, um prisioneiro de Jesus Cristo. Ele falou assim, ele nem estava reconhecendo Nero. E quando eu disse aquilo, o poder de Deus tocou naquele prédio. Eles começaram a levantar as mãos, começaram a adorar a Deus, começaram a louvar. Eles começaram a louvar a Deus. E eu fiquei quieto, fiz o apelo. E olha, eles começaram a ser batizados com o Espírito Santo. Uma hora eu tentei ir embora, e aquele que tinha falado mal de mim falou assim: não, é isso que nós precisamos, é o que nós precisamos. Eu falei: está bem, eu vou voltar. Aleluia! Quando você teve os seus pecados lavados, há uma reação. Todos os dias você levanta: diabo, eu sou salvo, não há nada que pode me tocar, todos os pecados foram lavados. Note, eu tenho que correr, músicos e cantores voltem, diz pecados no plural. Esta única palavra, pecados, fala sem dúvidas qual é o nosso problema. O nosso problema não é o nosso ambiente. Os nossos problemas não são as nossas finanças. O nosso problema não é a nossa falta de educação, ensino. O nosso problema é o pecado. E a única cura é o sangue de Jesus. Eu estava pensando, eu estava caminhando quinta de manhã, aqui na porta de lado para fazer o meu turno. Como eu mencionei, se você andasse lá, aonde uma vez haviam pilhas e pilhas de equipamentos para os equipamentos analógicos, olha, destruímos, não estou exagerando, mais de 2 milhas de cabos que estavam no chão daquele prédio. Tudo para colocar novos equipamentos digitais, novas ilhas de edição e ilhas de tradução. Estamos sem espaço para os tradutores. Eu não me lembro em qual país que foi, talvez o Tim Uzi possa lembrar, mas nós tínhamos ido para um país na América do Sul, para uma cruzada. E nós havíamos construído várias escolas e igrejas naquele país. Construíamos uma igreja, comprava terra, pagava para a construção, e então ao lado daquela igreja nós pagaríamos e construíamos uma escola. E algumas dessas escolas tinham 3 sessões por dia, e todos eram construídos nos piores bairros e guetos das cidades capitais e outras cidades na América Central e América do Sul. Ao redor da igreja nós íamos para lá e víamos, olha, essa nova igreja, a nova escola. E ao redor, olha, tanto quanto você podia ver, haviam barracos, favelas, com aqueles telhados de latão.
Mas o que chamava a sua atenção era que não importava quão humilde era aquela casa, sempre havia uma anteninha no teto daquela casa. E de repente nós íamos embora e meu pai falou: não quero ir embora agora, eu quero andar ao redor. Neste bairro, esgoto aberto, correndo, sujo, fedia. Nós fomos para um barraquinho, mas era a casa de alguém, sem piso, era um chão de terra, sem porta, só uma cortina. E meu pai virou para um dos missionários e disse: eu não quero ser um intruso, mas você poderia perguntar para a pessoa da casa se eu poderia entrar? E ele foi, bateu do lado daquela porta lá, que havia aquela cortina, e abriu a cortina e estava lá uma senhora, vestida muito pobremente, falando espanhol, que eu não podia entender, e disse: nós somos missionários, esta é a igreja que nós construímos, e descobrimos que as crianças dela iam para aquela escola. Nós temos aqui o homem que pagou pela igreja e pela escola, e ele gostaria de entrar. Ela não sabia de quem que estava falando, falou: sim, senhor, pode entrar. E nós entramos, e Deus é minha testemunha. Quando nós entramos, ela tinha uma televisão pequena e o programa estava passando. E eu me lembro, meu pai olhou para isto e nós começamos a chorar. E de repente aquela mulher estava olhando para a televisão e olhando para o meu pai. E então ela começou a sorrir. Senhor Swegert, Senhor Swegert, Senhor Swegert, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ela tinha sido salva através do programa. Eu tenho que correr. No seu próprio sangue. A doutrina que o sangue de Cristo purifica de todo pecado é o centro da palavra de Deus. Assim como a água física limpa o corpo de toda a sujeira que nós nos sujamos todo dia, o sangue de Jesus lava todo pecado e toda mancha. E eu vim aqui para te dizer hoje, encerrando, que o diabo tentou fechar a porta e tentou fazer um funeral deste ministério, mas ainda estamos aqui, ainda estamos pregando, e nós vamos sair levando este evangelho aos 4 cantos do mundo. Eu tenho uma novidade para você: China, você ouvirá o evangelho; Rússia, você ouvirá o evangelho; América Central, América do Sul ouvirão o evangelho; Singapura ouvirá o evangelho; as ilhas do mar ouvirão, América Central, América do Sul, Europa, acabamos de entrar na Alemanha. Se prepare, França, se prepare, Itália, se prepare, Espanha, o evangelho está chegando. E você também pode dizer dele que nos amou e nos lavou de nossos pecados no seu próprio sangue. O sangue dele ainda liberta os homens. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, viemos diante de ti, em nome do teu filho Jesus. Ó Deus, se mova. Mova-te, Senhor, neste auditório, mova-te. Pela televisão, pela rádio. Andrea Crouch disse muito tempo atrás: alcança as montanhas mais altas e flui nos vales mais baixos. O sangue que dá força dia a dia nunca perderá o seu poder. Eu não conheço você aqui no auditório hoje. Pelo que eu sei, cada um de vocês, eu oro, já experimentaram esta vida, essa transformação chamada salvação. Mas se existe alguém aqui nesta manhã que você não tem certeza que seus pecados foram lavados,
Você não tem aquele sentimento de paz no seu coração. Há um problema. Tem mais acontecendo no seu espírito. E você não tem certeza que você está pronto para encontrá-lo. A coisa mais linda sobre a salvação é instantânea. Se você levantar a sua mão aonde você estiver, não vamos te envergonhar, não vamos fazer você se unir a esta igreja. Vamos te trazer para o reino de Deus. Se você levantar esta mão, eis uma mão, outra mão, outra mão. Ó Deus, se mova. Senhor, através da Rádio Som Live, através da TV e a internet. Ó Deus, que o poder convincente do Espírito Santo possa tocar cada vida que está desviada, porque a porta da arca está aberta e Ele está chamando que todos venham. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Enquanto eles começam a cantar, se você levantou a sua mão, eu quero que você saia de onde você está e venha estar aqui na frente. Eu não vou te envergonhar, eu prometo, eu não vou te envergonhar. Mas se você levantou a sua mão, venha para cá. Aleluia. Isto, venha, meu amigo. Se você levantou a sua mão, venha. É isto mesmo, minha senhora, venha. Venham para o altar. Nossos homens e mulheres, venham estar com eles para sempre. Aleluia. Eu quero que vocês olhem para mim agora. Eu não te conheço, mas o Rei de toda a terra te conhece. E em um momento Ele vai te chamar de filho e vai te chamar de filha. E isto é para cada um de vocês. Se você estiver assistindo ou ouvindo, se você não o conhece, eu vou pedir que você levante suas mãos como um sinal de rendição ao Senhor, submissão. E eu vou fazer a oração do pecador. É a maior oração no mundo. Eu nunca fico cansado de orar com alguém. E eu vou orar esta oração e eu vou pedir para você que está de pé aqui, diga em voz alta comigo e diga crendo. Eu vou pedir que vocês aqui no auditório repitam com eles para que as vozes deles não estejam sozinhas. Agora estendam as suas mãos para eles agora. E vocês pela televisão, mesmo que você não está aqui pela rádio, pela internet, você não está no santuário, mas o Espírito de Deus está onde você está. Você pode estar sentado em uma cadeira com uma cerveja na sua mão. Você mudou esse canal agora, você pensou, quem é esse doido aí? O Espírito Santo está pronto para mudar o seu mundo, como você nunca pensou possível, se você der para Ele uma chance. Agora diga em voz alta comigo, creia: Pai Celestial, Pai Celestial, eu venho a Ti, eu venho a Ti, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Eu sou um pecador, Eu sou um pecador, mas eu sei mas eu sei que Tu és o Salvador. que Tu és o Salvador. Eu creio Eu creio que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. é o Filho de Eu Deus. creio Eu creio que Jesus Cristo que Jesus Cristo morreu na cruz morreu na cruz e derramou o seu sangue e derramou pelos o seu meus sangue pecados. pelos meus E agora, pecados. E agora, pela fé, pela fé, o sangue dele o sangue lava dele lava e limpa e limpa todo o pecado todo o pecado da minha vida. da minha vida. E eu creio E eu creio que no terceiro dia que no terceiro Jesus dia, Cristo Jesus Cristo ressuscitou de novo. ressuscitou E agora, de novo. E agora eu posso dizer: eu posso dizer, eu sou salvo, eu sou salvo, eu nasci de novo, eu nasci de novo, eu sou eu sou uma nova criatura. uma nova criatura. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor em louvor. Se você fez esta oração pela rádio, pela televisão ou pela internet,
Queremos te dar este livretinho totalmente grátis. O que eu devo fazer para ser salvo, mesmo se você já aceitou a Jesus, vai te ajudar a iniciar no seu caminhar com o Senhor. Te amamos, Deus te abençoe. Volte às 6 horas hoje à noite.